Uma coisa que a gente tem que entender, tá, é que o povo de Constantinopla era extremamente supersticioso. Nessa época, em geral, muita gente era supersticiosa, se até hoje ainda é. E tudo que acontecesse ali diferente era interpretado como um mau agouro. Por exemplo, teve um dia que entrou uma lua minguante que parecia muito a bandeira dos otomanos, aquela luazinha curta. Isso desesperou o povo de Constantinopla. Numa outra ocasião, eles estavam fazendo uma procissão e começou a cair uma chuva muito pesada e derrubou a Odeguétria, né, que era um símbolo sagrado dos cristãos, caiu na lama, ninguém conseguia achar. Isso aí foi visto assim como um mau pressentimento também. Também aconteceu de um dia ser visto uma espécie de uma luz, como se fosse um fogo saindo da Basílica de Santa Sofia. As pessoas interpretaram isso como se fosse Deus deixando a igreja, indo embora e abandonando Constantinopla. Outra coisa que aterrorizava o povo de Constantinopla era que existia uma profecia que a cidade começaria e terminaria nas mãos de um Constantino cuja mãe se chamasse Helena. E o primeiro imperador Constantino era filho de uma Helena, tá? O nome da mãe dele era Helena, e o Constantino Paleólogo também era filho de uma Helena. Algumas explicações para esses acontecimentos são que no começo daquele ano teve uma grande erupção num vulcão chamado Kuai, né? E ele soltou muitas cinzas nos céus no mundo inteiro. Tá? Essa luz, inclusive, que saiu da Basílica Santa Sofia, pode ser o que hoje se chama de fogo de Santelmo, tá? É um efeito ali meteorológico que parece realmente como se estivesse saindo um raio, saindo um fogo do lugar. Então essas são algumas explicações, né? As luzes poderiam ser inclusive partículas vulcânicas. Mas a realidade, meu, é que chegou uma hora que todo mundo estava exausto. Tanto o exército do Mehmed, tanto o exército do Constantino. Tava todo mundo cansado. E aí no dia 25 de maio de 1453, o Mehmed viu que o exército estava cansado, o pessoal tá querendo desistir, mandou um mensageiro. O mensageiro falou: olha, a proposta de Mehmed para vocês. Todo mundo pode deixar a cidade em segurança com os seus pertences se vocês entregarem a cidade do jeito que ela tá. Ou manter a cidade, mas vocês vão pagar um tributo de 100 mil bezantes de ouro por ano. Era um valor assim astronômico, tá? Constantinopla não tinha esse valor. Agora, caso não aceitem uma das duas propostas, a cidade for tomada, vocês vão sofrer com 3 dias de saque. Que diziam que na lei islâmica, se você toma uma cidade, você tem direito a 3 dias de saque, de roubar tudo que você puder. O Constantino recebeu a proposta e pensou: bom, eu não posso entregar a cidade. A primeira alternativa já era. Eu não tenho o dinheiro da segunda proposta. Voltou e ofereceu: ó, eu te dou tudo que eu tenho, mas vocês vão embora e levantam o cerco. Chegou assim o conselho do Maomé, começaram a discutir. Halil Pachá, o vizir, dizia: vamos embora, pega o dinheiro e vamos embora, vamos levantar o cerco. Mas o Zaganis Pachá, que era um outro ali conselheiro, né, falou: meu, a gente tem que atacar, tem que conquistar, temos que pegar a cidade. Não podemos existir agora. Enquanto isso, os mulás, tinha derviches também lá, todos interpretando que vai dar tudo certo para os turcos, para animar as tropas, né? E no fim, Maomé é convencido, tá? A proposta de Constantino é recusada e Maomé se convence, né? Ele era muito obstinado que ele tinha que conquistar a cidade e atacar com força total. Aqui um detalhe: às vezes tinha algumas incursões surpresas, né? O que acontece? O pessoal tá ali tentando atacar o muro, tinha umas portinhas pequenininhas assim, escondidas, tá? Entre alguns muros, que você conseguia sair rapidinho, fazer um ataque surpresa e voltar. Uma dessas portas era a porta do Hipódromo de Madeira. Não do Hipódromo de Constantinopla, do Hipódromo de Madeira. Ficava no lado norte da cidade. E existia uma antiga profecia que por aquela porta a cidade seria perdida. Grava isso que eu tô te falando. E aí começam os preparativos do grande ataque final. Nesse meio tempo, os canhões dia e noite atacando a muralha, bombardeando a muralha, e os cristãos reconstruindo a muralha durante a noite. Começou a acontecer do pessoal tá com fome, a família tá passando fome e gente sair das muralhas para trabalhar em outra coisa para tentar sustentar a família, tá? O Constantino evitava isso, mandava voltar para as muralhas. Do lado de Maomé, ele a cavalo assim passava pelos seus homens e falava:
vamos atacar, vocês vão ter a grande glória, as riquezas dessa cidade são inimagináveis. E realmente eram, né? Mas já tinham sido tudo roubada antes pelos cristãos latinos. Mas o povo não sabia. Maomé falava, vocês vão ter a glória se vocês conseguirem. A gente não vai ter paz enquanto essa cidade estiver nas mãos dos cristãos. A gente precisa dessa cidade, é uma cidade estratégica. Vocês vão ter uma grande riqueza. E ainda por cima, quem tentar fugir vai morrer. Bem assim. O Constantino sabia, por meio de espiões, que esse ataque que agora teria, por meio do Maomé, seria o último. Se conseguisse aguentar mais esse ataque, tá? Os cristãos sobreviveriam. Já estavam mais de 50 dias aguentando o cerco, tomando tiro de canhão de noite e consertando as muralhas de noite. Ele separa as tropas que sobraram por volta de 4.000 e coloca em pontos estratégicos, tá? Dos pontos mais fracos, mais vulneráveis da muralha, como o Mesotichon, que eu falei para vocês. Coloca mais tropas lá, deixa o Justiniani também coordenando o cerco, prepara seus 4.000 soldados que sobraram para o grande ataque final. Se sobrevivessem a esse ataque, o cerco seria levantado e Constantinopla continuaria com os gregos bizantinos. Na véspera do ataque, teve uma grande procissão, tá, por Constantinopla. O povo voltou à igreja da Hagia Sofia e celebrou junto os ritos latinos e ortodoxos, tá, ali dentro, todo mundo rezando, numa energia ali, falando, meu, é o grande ataque, a gente tem que sobreviver. Celebrando mesmo a fé ali, numa grande procissão conjunta, tá, pela cidade. O Constantino se emociona, agradece aos italianos, né, que estavam ali ajudando. Inclusive, dizem que foi até a sua família e pediu perdão por qualquer erro que tivesse cometido. O Mehmet promete para o seu exército, se a gente entrar, 3 dias de saque, vocês vão poder escravizar as pessoas, roubar tudo o que vocês quiserem, mas não destruam a cidade, que eu quero essa cidade para ser a capital do império. Os mulás e derviches incentivando, falando que tinha uma profecia antiga de Maomé que aquela cidade seria do Islã. Enquanto isso, os canhões tacando fogo, tá? Mais de 5.000 disparos ali nos dias que antecederam esse ataque. Inclusive um fragmento de bala chega a atingir o Justiniani, que estava coordenando o cerco. Ele tem que sair para ser hospitalizado, mas consegue voltar a tempo antes do grande ataque. E aí chega o grande dia, tá? 29 de maio de 1453, à 1h30 da manhã, começa o grande ataque a Constantinopla. Nesse primeiro ataque, o Mehmet manda as tropas chamadas irregulares, tá? Eram pessoas de todos os credos que lutavam por obrigação. Eram vassalos ali no Império Otomano, cultivavam a terra e tiveram que se alistar. Inclusive gregos, tá? Cristãos tiveram que participar desse ataque. Ele manda essa galera na frente, tá? Para tentar invadir a estacada, mas eles são detidos com uma chuva de flechas, óleo, piche quente é jogado assim, fervendo para queimar as pessoas, joga óleo. E quem tenta fugir, quando volta, a polícia militar do Mehmet já tá atrás ali. Se tentar voltar, vai morrer. Ou vai morrer na mão dos cristãos, ou vai morrer nas mãos dos otomanos, tá? Então esse pessoal não tem escolha, tem que atacar. E o Mehmet usa essas tropas de propósito para quê? Para cansar os defensores. Os defensores, eles tinham a vantagem da muralha, mas eles não conseguiam se revezar, né? Eram poucas pessoas que estavam ali defendendo a muralha. E nisso o bombardeio não para, tá? Essa primeira galera é detida, é vencida, mas já às 3h30 da manhã o Mehmet envia os anatolianos, que eram tropas muçulmanas e mais bem equipadas. Essa galera vai e começa a atacar também. E, meu, vão tomando flechada, vão tomando óleo quente, piche e fogo grego. Até que em determinado momento o canhão abre uma brecha no muro. O muro externo, no caso, e cerca de 300 otomanos conseguem entrar no muro externo. Faltava ganhar o interno. Mas os soldados conseguem detê-los, tá? Conseguem vencê-los a tempo. Enquanto isso, no norte, no portão de Blacherná, os irmãos Bocardi, também italianos, coordenavam uma resistência e de vez em quando faziam incursões surpresas pela porta do hipódromo de madeira que eu falei. Eles saíam rapidinho, atacavam e voltavam. E aí, meu, depois de 4 horas de luta, os gregos tinham vencido os irregulares e os anatolianos. O Mehmet estava furioso, furioso. Ele atacou com força total. Era o último ataque. Ou ganha ou perde. Só que, lembra que eu falei? Os defensores estavam exaustos. Já estavam desde 1h30 da manhã lutando. Depois de 4 horas de luta, o Mehmet manda a sua tropa de elite, os janízaros, os melhores soldados que ele tinha. Quase 5.000 homens, tá? Mais do que tudo que tinha na cidade antes.
quase 5 mil homens. Lembra que eu falei das incursões surpresas na porta do hipódromo de Madeira? Pois é, numa delas acabaram deixando a porta aberta, soldados otomanos perceberam e conseguiram entrar de surpresa, tá? Dentro das muralhas ali, muralha interna. Mais ou menos 50 soldados conseguiram entrar e aconteceu de a tempo isso ser percebido e esses homens serem detidos, né? Mataram esses 50 soldados, dizem que alguns até se jogaram do muro. Mas antes deles serem detidos, eles fizeram uma bagunça lá dentro e trocaram as bandeiras de São Marcos por bandeiras otomanas, botaram bandeiras otomanas na muralha, tá? Lembra desse detalhe, só isso. Foram detidos, a porta foi fechada de novo. Vai chegando um momento na guerra que você consegue perceber que a coisa tá virando. E parecia mesmo ali que ia dar. Os otomanos estavam cansando, não conseguiam penetrar a muralha, até que em determinado momento, Justiniane, que coordenava ali a defesa, ele foi ferido por um fragmento de bala, de novo. E ele precisou de cuidados médicos. O Constantino falou, pelo amor de Deus, fica aqui, não vai embora. O cara, não, eu vou só ali me tratar e já volto. No meu navio, né, que ficava do outro lado, lá no porto. Preciso de tratamento, tô ferido, vou me tratar e volto. Só que o que aconteceu? As tropas de Justiniane também quiseram seguir ele. Então vários italianos, vários genoveses começam a ir junto com Justiniane pro porto. O Constantino fala, não, pelo amor de Deus, vocês têm que ficar aqui. Ele perde muitas tropas ali, ele tem que recoordenar, reposicionar quem ficou. Mas já ficou meio que com um furo na formação. Num momento que assim, os gregos estavam meio que sentindo que a maré poderia virar, os otomanos começavam a se cansar. Enquanto isso, nas igrejas, o povo rezando, o povo realmente acreditava que se rezasse mais, teria mais chance de vencer. Tá? E além disso, alguns iam direto para as muralhas e ficavam tacando pedras nos invasores. Tá? A cidade estava ali num momento de vamos resistir, vamos virar. Até que em um determinado momento, você consegue uma abertura na muralha, Maomé percebe que as tropas estavam desalinhadas e manda cerca de 30 mil homens atacarem naquele ponto. Os cristãos ali começam a resistir, começam a lutar ali dentro, até que em determinado momento percebem as bandeiras otomanas que foram colocadas, tá? Quando dá entrada daqueles 50 soldados pela porta do hipódromo de Madeira. Quando eles estão ali, já no muro interno, porque tem o muro externo e o muro interno, você já tá ali dentro do muro interno. 30 mil homens ali, uma luta feroz. Você já tá desfalcado que muitos italianos foram para os navios com Justiniane. Quando viram a bandeira otomana nos muros, começou o desespero e os gritos de a cidade foi tomada. O pessoal que estava ali lutando começa a tentar fugir para tentar salvar as suas famílias. Começam a tentar voltar correndo para a cidade. Nisso, tá? E como a entrada do portão externo era pequena, muita gente começa a se bater ali, se pisotear, e vários não conseguem nem entrar de volta para a cidade, morrem pisoteados ali. Os janízaros, nesse momento, e sem as defesas ali entre o muro externo e o interno, começam a escalar os muros. Abrem o portão de São Romano e abrem o portão Harisian. Começa a amanhecer, Constantino é visto pela última vez. As bandeiras islâmicas começam a aparecer nas muralhas. E aí, por volta das 6 da manhã de 29 de maio de 1453, os otomanos começam a entrar pelos portões da cidade.